E Guto, tem um nome diferente, Aeraf, deve ser Aeraf, né? Não sei se pronunciei correto, Guto, boa noite. Pessoal, seguinte, na fase que nós estamos, Guto, nas fases que nós temos aqui, nós vamos explicar para vocês a parte de inscrição. Muitos de vocês já se conhecem um pouco mais ali do CIGED, já participou ano passado, né? Continua da mesma forma, e quem não participou consegue também acessar aqui. Eu vou explicar para vocês como fazer para acessar o nosso sistema. Coisa simples, nosso encontro vai ser bem objetivo, bem rápido aqui, é mesmo para que vocês possam conhecer o sistema nosso e entender um pouco melhor aqui também, tá? Antes disso, antes de nós começarmos, eu gostaria de fazer uma apresentação para vocês, e aí, quando vocês estiverem vendo a minha tela, se vocês quiserem abrir o áudio, é só me avisar que vocês já estão visualizando, tá? Deixa eu fazer uma breve introdução aqui de quem é a Mark e qual a empresa que nós participamos, né? Meu nome é Giovanni, vou estar aqui repassando hoje a oficina aqui para vocês, né? De como vocês vão trabalhar a parte da inscrição dentro dos editais de Itaúna. Nós temos um braço lá na Mark, né, uma BU, que é uma unidade de negócios nossa chamada Emilicite, que cuida de credenciamentos e licitações. A gente atende o Brasil inteiro, né? A Mark é especialista em consultoria e treinamentos de grandes empresas, como Semig, Copasa, dentre outras grandes empresas, Anglo Gold e assim por diante. E a gente atende também prefeituras no Brasil inteiro na parte de credenciamento e licitações. Então, a gente opera em todo o território nacional, também na parte da PNAB e das leis de fomento à cultura, como a LPG e a PNAB, né? Operamos em todo o território nacional, contribuindo aí significativamente na gestão de novos projetos nas cidades e estados, em todas as etapas relacionadas a recursos vinculados a diversos fundos. São mais de 50 municípios já atendidos e mais de 30 milhões de reais já operacionalizados. Esse número já vem até crescendo. Nós temos aqui o processos da PNAB, uma fundamentação legal para poder atendê-los, né? Para que a gente possa ser contratado. A PNAB já prevê que para consultoria, tanto de ferramentas digitais, como é o caso do CIGED, como o caso da consultoria em si, há uma fundamentação legal da própria contratação prevista na PNAB. Então, no artigo 3 tem essa previsibilidade tanto de ferramentas digitais de mapeamento, monitoramento, cadastro, inscrição de propostas, oficinas, minicursos, né, análise de propostas, suporte, acompanhamento, toda essa consultoria, auditoria externa, estudo técnico, isso tudo é previsto na lei, a contratação de uma consultoria. E o que que a Mark faz? A gente trabalha aqui com assessoria, treinamentos e oficinas, monitoria e serviços culturais. Então, além da nossa plataforma, que é única no Brasil inteiro, né? O CIGED, ele é o único sistema voltado para a PNAB no Brasil, né? Dos sistemas privados aí. Então, ele é o único que vai do início ao fim do processo. Né? Geralmente você tem sistemas como o Google Form, que só faz a parte da inscrição e depois todos os outros processos vão sendo divulgados em PDFs lá pela prefeitura. Aqui não. Vocês vão ter todo o processo, a análise de vocês das notas dos pareceristas, né? O que foi dado em cada um dos elementos. Então, se vocês têm acesso a isso em tempo real, então vocês conseguem acompanhar o processo como um todo, tá? Então, a gente tem aí no CIGED, né, a gente oferece uma plataforma personalizada para gestão de editais e projetos culturais, né, a solução sob medida aí, então a gente tem todo o Amparo fez exatamente para essa questão, então é uma plataforma desenvolvida justamente para otimizar aí a questão dos editais, né, desde o gerenciamento de proposta, etapa de análise, avaliação dos pareceristas, até a última etapa, que é a prestação de contas, que eu vou mostrar para vocês, né, e a gente consegue acompanhar aí de uma maneira muito mais transparente, é, uma maneira mais isonômica, né? Porque fica por fora que todo mundo consegue visualizar, ok? Então a gente consegue ter todos os acessos aqui. E as principais funcionalidades dele, conforme a LGPD,
a gestão acaba ficando centralizada num lugar só, né, tudo dentro do mesmo sistema, transparência no processo, suporte especializado, isso que a gente está aqui hoje fazendo para vocês é um suporte, né, as informações ficam integradas no mesmo lugar e tem uma divulgação muito mais nítidas aqui. Belezinha? Passando aqui para vocês, a gente dá assessoria jurídica para a prefeitura, né? Que é o nosso cliente, análise de documentos propostos, recurso, elaboração de minutas, revisão de editais, parecer técnico. Estou passando aqui para a gente não ficar e ir direto ao assunto lá. Aplicação de oficinas culturais, né? A gente atua aqui no setor de cultura, monitoria e execução da prestação de contas dos proponentes, e a gente tem elegibilidade também, porque é o único sistema no Brasil, e a gente oferece tranquilidade aí, porque a gente tem ACTs, né? Atestado de capacidade técnicas de contratos de todas essas prefeituras que a gente atende, que é os processos licitatórios que a gente conquista, né? Onde a gente oferece isso para as prefeituras. Aqui alguns dos nossos clientes que a gente atende no Brasil inteiro, né? Capim Branco, Ouro Branco, Tiradentes, Criciúma, Telêmaco-Borba, Cabo de Santo Agostinho, Varenga, Quirás, Ceará, né? Belo Horizonte, Calcaia, Capivari, Cianorte, Cotia, Sarandi, Tiradentes, Divinópolis, Fortaleza, Ilhabela, Ipatinga, Itaúna, tá aí, ó, Itupeva, que é São Paulo, Limoeiro do Norte, Lins, Lorena, Sarandi, eu acho que é Paraná. A gente vai atendendo o Brasil inteiro, são diversas prefeituras, tá? É só para passar para vocês aqui. E temos novidade no finalzinho, quem ficar aqui comigo, a gente vai apresentar algumas novidades que a gente faz aqui, tá joia? Para vocês poderem acompanhar. É, e aí, vocês vão estar recebendo aqui também, tá? Nós estamos aqui com a companhia do nosso secretário também, Márcio. Você vai querer falar alguma coisinha, uma palavra? Pode abrir o áudio aí e fica à vontade, ok? Giovanni, não só mesmo agradecer, dar as boas-vindas aí para o pessoal. Eu cheguei um pouquinho atrasado, porque eu estava no Espaço Cultural ainda, eu preferi participar, assistir a live de casa, mas no mais é só nós tentarmos aí, bem objetivamente, né, elucidar qualquer dúvida que houver por parte, né, dos interessados e desejar, né, que nós consigamos definitivamente superar essa, mais esse novo edital, né? Se Deus quiser, de 2024 há de ser o último, porque o 2025 já está chegando. É só mesmo agradecer, dar as boas-vindas para todo mundo. Ótimo, obrigado aí, Márcio, pela presença, e a gente vai seguindo aqui, então, para a parte que nos interessa, né? Todo mundo veio aqui atrás saber como que eu faço para poder me inscrever dentro da plataforma. A plataforma foi feita para ser bem didático, né? Bem fácil mesmo para vocês mexerem. Então, eu vou compartilhar aqui para vocês novamente minha tela, e aí vocês me avisem quando estiver visualizando aqui. Tá todo mundo vendo aqui? Telinha? Ok? Está aparecendo, sim, passo a passo, Sim. Sisged. Isso. Então, aqui eu vou estar explicando para vocês, primeiramente, o passo a passo para a inscrição, e eu vou usar esse mesmo documento aqui, que a gente vai compartilhar ele com vocês no final, aqui, esse mesmo arquivo, passo a passo, para que vocês consigam ir acompanhando aí também de casa, tá? Então, não preocupem em ficar anotando, só prestar atenção aqui primeiro. Eu primeiro vou fazer um passo a passo bem rápido aqui com vocês, e depois vou fazer na prática com vocês a inscrição dentro do próprio sistema, tá bom? Então, vamos assistir primeiro e depois a gente faz junto e vai tirando as dúvidas conforme for aparecendo, ok? Então, aqui, ó, o passo a passo do Sisged. Primeiro passo, vocês vão entrar no site nosso, que é o sisged.app.com.br. Aliás, desculpa, sisged.app.br, mais simples ainda. Então, vocês vão entrar no site, que é o Sisged, do Sistema de Gerenciamento de Editais, vai fazer o cadastro de vocês, tá? Alguns de vocês ainda não têm um cadastro, então a gente vai fazer junto, que é clicando aqui no botão, ó, registre-se aqui, e se atente ao escolher o modelo de cadastro. Confirme se o seu projeto foi aprovado, como pessoa física ou jurídica, para fazer o modelo de cadastro correspondente, tá? E você vai subir a sua documentação no formato PDF. Então, vocês vão ter acesso aqui. Logo assim que você registrar, eles vai pedir alguns dados de vocês,
né, nome, e-mail, etc. Assim que vocês se registrarem, vocês vão sair. Deu ok? Vai sair, vai voltar para a tela normal, inicial, não tem problema nenhum, tá? É justamente para o sistema te desloga e loga de novo para você poder usar a sua senha, tá? Então vai ter um e-mail e senha novamente. Belezinha? Então vocês vão conseguir estar colocando aqui e entrando. E aí você vai clicar para acessar aqui o Sisged, vai ter os dados do novo usuário. Então você vai ter que aceitar os termos de uso, né? Como todo edital, no próprio edital, né? Quando você se candidata ao edital, ele já tem uma previsibilidade, é a mesma coisa aqui dentro do Sisged, para que você possa utilizar, colocar os seus dados, isso de acordo com a própria lei de proteção de dados, né? Então, Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Então, automaticamente tem os termos de uso, né? Onde vai repassar aqui para vocês quais dados vão ser utilizados e que vocês estão de acordo com os critérios do próprio edital. E ali vai ter os seus dados de acesso, que seria o seu e-mail e senha, os dados pessoais de vocês, e aí tanto é pessoa física ou quanto jurídica, e depende do que você marcar, é que vai acessar esses dados. Se for pessoa física, vai pedir CPF, pessoa jurídica vai pedir o CNPJ e os dados assim, os dados sensíveis e os anexos, tá? Então você vai colocar o seu e-mail. Oi? Desculpa interromper, mas você está apresentando ainda ou não? Porque não está aparecendo mais a tela, não. Estou apresentando ainda. Vocês pararam de ver ou foi só o caso do Lucas, gente? Tem mais gente visualizando? A tela novo usuário está aparecendo. Tá. Ô, Lucas, pode ser só para você. Você está pelo celular ou pelo computador? De repente é só porque ele alterna a janela. De qualquer forma, eu vou compartilhar. Celular, eu vou compartilhar de novo. Está aparecendo só a sua imagem para mim aqui. Eu vou compartilhar de novo aqui, e aí, de repente, vai melhorar. Agora voltou. Então tá, ótimo. Não tem problema não. Quando vocês estiverem visualizando ou não visualizando, vocês repassem aqui para mim, tá, gente? Pode perguntar de uma boa. Não tem dúvida boba, toda dúvida aqui é útil. Então, assim, perguntem o que precisar perguntar, tá? Nós estamos aqui para isso. Esse é o ambiente de tirar as dúvidas. Não pode ficar lá sozinho na hora de você se inscrever o seu projeto e você não tiver sabendo como fazer. Então, aqui é o momento de você tirar todas essas dúvidas, tá? E aí, no segundo passo, muito simples, tá? Vou voltando aqui porque eu não sei se alguém tinha. O primeiro passo é a tela de boas-vindas. Você vai registrar-se aqui, caso você não tenha seu login e senha. Depois que você tem, você coloca o seu e-mail e login, entra. E aí sim, você vai fazer, né, no cadastro de novo usuário, todos aqueles respondendo o questionário, é bem passo a passo, é justamente para não esquecer mesmo. E no passo número 2, você vai fazer o login na plataforma do Sisged após ter concluído seu cadastro. Então, terminou o cadastro, ele volta para a página inicial para você fazer o login. Tá? Por quê? Porque agora lá dentro, quando você entrar, você vai ter uma outra visão do sistema. Enquanto você não tem, você só estava na página de registro. Agora, com o registro dentro, você vai conseguir ter acesso aos editais e também como você vai se inscrever, que é a principal parte do que a gente está aqui hoje, tá? Então, para me inscrever, onde que eu vou, Giovanni? Eu vou lá no edital e vou procurar o edital. Calma. No canto da barra superior aqui do Sisged, no nosso site, você vai clicar em acessar e em seguida minha conta. Então, cliquei em acessar minha conta. E aí, o passo número 4 é lá dentro do me acessar minha conta, vocês vão ter lá, vai realizar inscrições e procure pelo o edital de vocês, né? Aqui está prestação de conta, mas é o edital. Realizar a inscrição. E aí sim você vai procurar qual edital que você vai participar. Ou seja, se é o edital de fomento, ou se é de premiação, ou se é de cultura viva, tá certo? Então, assim, é bem passo a passo e muito tranquilo. Então, finalizou aqui, tá tranquilinho, tá? Então, é bem 4 passos aqui, você consegue já se inscrever. Eu agora vou abrir aqui o Sisged para que a gente possa entendendo essa questão aqui. Eu vi que alguém colocou alguma coisa no chat. Deixa eu verificar aqui. Não estou conseguindo preencher os dados no PDF. Vocês vão enviar em outro formato? O que ocorre?
para a publicação da própria Diário Oficial do município, né, eles exigem que seja feito em PDF, mas a gente tem aquele site I Love PDF, onde a gente consegue converter Daisy. É Daisy que perguntou? Quem perguntou aqui? Deixa eu verificar. Cantador, né? É um site que você joga o PDF lá e vai transformar em Word para você e você consegue editar ele normalmente, tá? Deixa eu só verificar, o Leonardo, os arquivos estão em aberto aqui. Deixa eu verificar aqui com vocês também, que eu acredito que a gente colocou eles para vocês aqui também. Deixa eu só verificar. Vou compartilhar minha tela novamente. Ó, assim que vocês visualizarem, aqui eu estou dentro do CIGED, tá? Eu fui em editais em andamento, que no caso é o edital UNA, né? E aqui eu vou no edital de fomento, por exemplo. Nós temos os anexos, tá? Vou clicar no anexo, por exemplo, de declaração étnico-racial. Vocês vão baixar ele está em PDF, mas você pode convertê-lo, tá? Converter ele aqui em Word. Existe um sitezinho chamado I Love PDF. Deixa eu só tirar isso aqui da minha frente. www.ilovepdf. É esse aqui, ó. E aí você pode converter o PDF para o Word, tá? E aí você vai conseguir fazer isso aqui, ó, PDF para o Word. Deixa eu ver aqui onde que tá o meu. Estão vendo ele aqui? Toda a janelinha. Word para PDF, PDF para o Word. Deixa eu ver aqui, ó. Converter aqui, ó. Fixar essa barrinha. E aí você vai vir aqui em PDF para o Word. E só carregar o arquivo aqui. Você vai selecionar o seu arquivo PDF, esse que você acabou de baixar, e vai converter. Ele vai fazer automaticamente. Ou arrasta o PDF aqui. E aí ele transforma ele aqui para o Word para vocês, tá bom? Então, todos os arquivos e anexos que vocês precisam vão estar aqui, tá? E aí, o interessante, eu quero falar um pouquinho do anexo 2, que é o formulário que vocês vão preencher. Embora muitas dessas informações também tenham no CIGED, esse documento aqui, ó, é necessário que vocês preencham ele, tá? E façam suas escolhas, porque no final dele também requer uma assinatura de vocês, né? Então, muito deles vocês vão precisar preencher também, tá? O formulário aqui, declaração e tudo mais, ok? Alguns deles aqui. Então, voltando aqui no CIGED, eu fiz o meu cadastro naquela parte inicial, vou sair aqui, vou sair no CIGED, e automaticamente, estão vendo aqui a minha tela? Ou ela caiu? O que para mim caiu? Deixa eu voltar. Não tá aparecendo, não. Vou voltar ela aqui, que realmente ela apareceu. Ótimo. Vou compartilhar aqui novamente. E aí, ó, eu vou clicar aqui em registrar. Todo mundo aqui tem cadastro no CIGED? Todo mundo conseguiu fazer o cadastro? Quem ainda não fez o cadastro? Porque se vocês já tiverem feito o cadastro, automaticamente eu vou passar essa partezinha aqui para frente. Ó, mas de qualquer forma eu vou só passar mais rápido aqui para vocês. Termos de uso, eu concordo com os termos de uso. Próximo, coloco o meu e-mail e a senha, repito a senha. Próximo, automaticamente eu vou preencher os dados pessoais, nome social, caso houver, CPF, todos que tiver com asterisco são obrigatórios, tá? Número de CPF, do seu RG, órgão expeditor, telefone, data de nascimento, CEP, endereço, bairro, cidade, estado, tá? Preencheu isso, vai para o próximo. Se ficar faltando algum e automaticamente o botão não ficar laranjinha, tiver cinza, é porque algum dado ficou sem preencher, tá joia? E aí sim, vocês vão participar do processo colocando os dados de vocês pessoais ali.
Então, automaticamente, vocês vão estar vindo para cá. Depois que você fizer isso, vai voltar para a página inicial aqui de novo. Assim que você terminar de registrar, vai voltar para cá. E aí que você entra com o seu login e senha, aquele que você cadastrou. Acabou de cadastrar, entrou, tá? Entrou aqui, vai lá no menu Acessar Minha Conta. Lembram do passo a passo que eu passei para vocês? Acessar minha conta. E aí, ó, é o primeiro que tudo que vocês for fazer a partir de agora no edital de Itaúna vai estar aqui em Acessar minha conta. Tudo. Realizar a inscrição, abrir recurso ou denúncia, fazer a prestação de contas, analisar quais inscrições você realizou dentro do Siged. Às vezes você está participando mais de um edital, né? Na PNAB, a gente sabe que a gente pode concorrer a todos os editais, mas eu posso ganhar só nenhum, né? Eu tenho que escolher. Na verdade, até pelo nosso edital, já está previsto que vai ser escolhido pelos pareceristas aquele de maior valor. Você foi classificado em 2, vai ser escolhido o que for de maior valor automaticamente, ok? Dúvidas, pessoal? Regrinha dos 3 segundos, né? Então, vou seguindo. Vou realizar a inscrição. Cliquei aqui em realizar a inscrição. Eu vou olhar quais são os editais que eu quero participar. Então, eu tenho aqui de Itaúna, tá? Eu tenho de fomento, de premiação e de cultura viva, ok? Que está aberta aqui para mim. Então, eu vou lá no município de Itaúna, vou escolher, eu vou participar do edital 1 de Itaúna, que é o de fomento. Eu vou colocar o nome do meu projeto, tá? Porque eu posso participar com outros projetos, mas eu tenho que colocar os nomes dos projetos para diferenciar. Vou escolher qual categoria que eu quero concorrer, a categoria que está no próprio edital. Vou colocar alguma declaração étnico-racial se eu for concorrer pela cota, tá? Se eu estiver representando um grupo coletivo sem CNPJ, eu vou clicar em sim, e automaticamente vai aparecer para mim o nome do coletivo, a quantidade de pessoas do coletivo e o ano de criação dele. Se eu não for representado, deixo marcado não, automaticamente não vai pedir os dados do coletivo. E aí você vai colocar o comprovante de residência atual, lembrando que o máximo é 20 megabytes, ou comprovante de residência de 2022 ou anterior, lembrando também o máximo aqui de megabytes, tá? Outra questão, Giovanni, eu não tenho nenhum comprovante de residência no meu nome. Vale o que está lá no edital, uma declaração que você pode colocar, que a pessoa que mora com você vai emitir uma declaração que você mora naquele endereço dela. E você vai colocar o comprovante de endereço dessa pessoa também. Tá joia? Vamos supor, você coloca uma conta de água, luz, telefone e a declaração dessa pessoa que você mora lá, porque o comprovante de residência vai estar no nome dela e ela vai dizer que você... Declaração aqui de residência. Entendido essa parte? E aí você Sim, vai colocar... Giovana, Oi? para mim aqui, eu abro tudo bonitinho, né? Já fiz inscrição desde os últimos, né? Dos que foram cancelados, dos que a gente ganhou para trás aí. Só que a hora que eu entro aqui em realizar inscrição, parece que está dando um bug que só tem 4 edital de chamamento e não tem de Itaúna, nenhum deles. Tem um de prestação de conta de Divinópolis, prestação de conta Aquirás, Cabo de Santo Agostinho e Telemaco Borba. Não tem nenhum de Itaúna aqui no meu. Isso pode ser um bug que deu? O que pode ser isso? Pode ser, Leandro. Só o seu... Aperta Shift F5, Leandro. Tenta atualizar, porque às vezes é o cookies, tá? Às vezes acontece muito isso. Durante todo o processo de vocês, da PNAB, tentem sempre abrir, Leandro, também numa aba anônima. Sempre façam isso, Shift F5. Não aperta só F5, não, porque às vezes ele não atualiza, não carrega a página inteira. E aí, uma vez que você entrou lá, por exemplo, eu entrei hoje, comecei a preencher e tal, salvei ali, parei naquele meio caminho. Aí pode ser que você preencha outra parte, não aperta atualizar e ele fique lá naquele mesmo período, parecendo que você não terminou ou está aparecendo outra informação. Testem sempre com Shift F5, tá? Testem sempre para ele atualizar, forçar a atualizar e não buscar a informação antiga.
ok? Uhum. Tenta verificar essa questão aí se deu certo e qualquer coisa também me passa aqui para o processo aqui, o seu nome e tudo mais, né, de qual que é a sua matrícula lá dentro do CIGED, e aí automaticamente, ou se você tiver o contato aqui do pessoal, né, do Leonardo, Sim, se sim. quiser deixar, aí você pode mandar aqui para ele que a gente verifica lá internamente o que pode estar acontecendo em relação ao seu, porque o restante do pessoal está visualizando normalmente, tá? Quem já fez o cadastro no CIGED tem que fazer novamente? O pessoal perguntou aqui, o Levi perguntou no chat. Não, não precisa. Se você já tem cadastro, usa sua login e senha, tá? Deve ter sido o caso até do Leandro aqui também, né, Leandro? Você já tinha um login já feito, então já tem a inscrição feita, você já pode só já usar o seu endereço de e-mail e sua senha normalmente, tá? Vai funcionar lá, sem problema algum. Depois você manda lá, tá, Leandro? Qualquer dúvida que vocês tiverem, gente, com relação ao CIGED, grava um videozinho da sua tela, manda o print. Quanto mais informação tiver, mais rápido e mais fácil para a equipe de TI ajudar e dar o suporte aqui para vocês, tá? Provavelmente, ok, não está funcionando o cadastro do ano passado? Tá sim. Eu não sei quem é o cantador aqui, mas geralmente funciona. Se você criou um outro, não tem problema, tá? Você pode fazer tudo por esse novo. Mas pode ser o login e a senha que não está batendo, e aí você esqueceu a senha, é só clicar lá de novo. Mas geralmente, tudo bom, Marcos? Boa noite. Mas geralmente funciona normalmente aqui pra gente, tá? E aí a gente tem lá bonitinho, ok? Então, automaticamente aqui no CIGED, vocês vão conseguir funcionando aqui para gente. Eu já vou estar passando essas dúvidas aqui até para o pessoal de TI aqui nesse cadastro antigo, funciona normalmente. Tenta ver seu login e senha, mas se você já fez outro, não tem problema, tá? E aí, pessoal, continuando aqui, uma vez que você já fez no CIGED, vou passar minha tela aqui novamente. Você vai colocar informações sobre sua trajetória cultural, descrever sua trajetória cultural do segmento cultural aqui correspondente. Essa tela aqui, ó, vai aparecer, assim como tá a minha, eu tô aqui, né? Ou seja, acabei de fazer, eu tô online aqui, tá aparecendo. Então, tem que aparecer aqui para vocês também, normalmente, tá? Eu tô como um usuário comum aqui fazendo para vocês. Então, eu vou colocar um exemplo de nome de projeto. A categoria única lá que tem, né, dos projetos a serem realizados, escolha a modalidade, vou colocar aqui ampla concorrência, coloco meu comprovante de residência, eu vou colocar as informações aqui de exemplo, né, deixa eu colocar aqui. Não pode ficar vazio. Aí vai te perguntar, descreva a sua trajetória, você realizou iniciativas inovadoras, sim, quais, como as ações que você desenvolveu, você considera que sua trajetória, escolha uma das opções que melhor responder aqui para vocês, tá? Como que sua comunidade participou dos projetos, ações que desenvolveu, na sua trajetória cultural, você desenvolveu ações e projetos exemplo, você desenvolveu ações voltadas a grupos e situações, e aí é que entra a parte importante aqui para vocês, tá? Deixa eu dar um Shift F5, que a equipe aqui falou comigo que eles colocaram mais um botão aqui para vocês, para facilitar ainda, quer ver? Vocês viram que eu saí da página e ele não perdeu o que eu digitei? Eu dei um Shift F5 aqui. E tudo que digitei continuou aqui, tá? Aí, ó, apareceu sim. Aqui nós temos dois botões. Então, se você quer ver os modelos dos documentos do projeto cultural referente ao município de Itaúna, no edital de fomento, aqui automaticamente joga lá onde tem todos os anexos. Você não pegar anexo errado de outro edital, tá? Então, automaticamente ele já vai te ajudar a buscar os arquivos.
baixa os arquivos, converte para o Word, preenche tudo. O ideal é até fazer isso antes, tá? Preencher todos os anexos de acordo com o edital, lê todo o edital com calma, bonitinho, tá? E aí sim preenche todos os anexos e salva eles. Tudo num arquivo só, ok? E aí, o que é importante para vocês? Prezado proponente, é imprescindível que você anexe toda a documentação necessária em um arquivo em PDF. Você vai juntar eles. Não tem lá o I Love PDF, que manda juntar PDF? Olha aqui, ó. Você salva todos em PDF e depois manda juntar todos, tá? E aí vai ficar um arquivo só, sem problema algum. Belezinha? Automaticamente, voltando aqui, é imprescindível que você anexe toda a documentação necessária no arquivo PDF, como o formulário de inscrição e todos os demais documentos solicitados no edital. Você pode acessar o edital e os anexos através desse link aqui acima. Lembre-se de que a ausência de qualquer documento exigido no edital poderá resultar na sua desclassificação da sua inscrição. Então, é regra editalícia. Quando for regra editalícia, gente, a gente não pode falhar com o arquivo. O que acontece? Ah, Giovanni, se eu esquecer, eu posso abrir um recurso e colocar aquele item? Não. Recurso é para corrigir algum erro do edital, ou da análise do parecerista que você não concorde, ou alguma denúncia, ou algum fato ou ocorrência que acontecer e que você precisa corrigir, mas não falta de arquivo, não falta de documento. Recurso não é para isso. Ah, Giovanni, esqueci de preencher um negócio. Nossa, eu tenho um outro projeto aqui que eu esqueci de colocar print, anexar tudo lá e eu vou colocar para... Não pode. Por quê? Coloque tudo no início. Porque senão, como existe uma fase para todo mundo se cadastrar, seria injusto outra pessoa ter mais tempo lá na fase de recurso e anexar mais outras coisas. E aí ela já está concorrendo com outras pessoas, aí ela viu o que as outras pessoas também estão ali no resultado preliminar, aí foi lá e adicionou mais coisas. Não pode, tá? A fase recursal, ela é para correção. Então, se saiu algum resultado errado, né, se saiu algum item errado, que pode acontecer, falha de digitação, falha de alguma coisa, você vai lá, abre o recurso e pede a correção. Bacana? É para isso que serve. Então, o ideal é conferir todos esses itens aqui, imediatamente, senão você acaba perdendo essa questão aqui e pode resultar na desclassificação da sua inscrição, tá? Então, os anexos e documentos do edital, a gente até separou aqui, ó, em 2 botões, vocês podem anexar ele por aqui, tá? E as informações do seu projeto cultural, o que são essas informações do meu projeto cultural? Aqui em cima está escrito, ó, exemplo de informações sobre projeto cultural. Resumo objetivo geral, objetivo específico, a justificativa, de acordo com o que está lá. Geralmente é o anexo 3 ou 2 que fala sobre o projeto de vocês, tá? Depende do edital. Ficha técnica contendo os principais membros da equipe, bem como seus breves currículos, carta de anuência, cronograma, sua planilha orçamentária, público-alvo, plano de divulgação. Gente, sejam coerentes. Imagina o seguinte, os pareceristas não são de Itaúna, né? Eles são externos, eles não conhecem a trajetória de vocês. Às vezes o pessoal cai na armadilha do ego, né? Ah, o pessoal já conhece eu aqui em Itaúna, eu tenho anos aqui, o pessoal já me conhece. Mas se no papel você não colocar a informação muito robusta de todos os anos que você está aí trabalhando em Itaúna na cultura, o parecerista não vai ter esse conhecimento, tá? Ele vai avaliar seu projeto pelo que você escreveu. Então, detalhe mesmo, coloque tudo ali e seja coerente. Se você falou que o seu público-alvo é X, você tem que contemplar esse público-alvo lá no plano de divulgação para esse público. Se você falou que vai gastar com isso X lá na hora que você detalhou o projeto, na sua planilha você tem que falar que está gastando, quanto que você vai gastar naquilo ali. Então, se você fala que vai fazer um plano de divulgação com, por exemplo, na internet ou através de tráfego pago, quanto que você vai investir no tráfego pago na planilha orçamentária? Estou dando exemplos, tá? Não significa que você tem que fazer aqui e tudo mais. Isso é só um mero exemplo aqui de como você pode estar colocando ali para vocês. Giovanni, tá certo? Oi.
Eu queria que você falasse Sim. um pouquinho da carta de anuência, para quem não conhece o documento. Na verdade, você vai colocar os seus breves currículos, né? E aí também, carta de anuência é aquelas que vocês pode estar indicando, referenciando alguém, né? Dando anuência ali que está representando aquele coletivo, né? Então tem todas essas questões ali também, ok? No público, onde que eu estou aqui? Medidas de acessibilidade, então, se vai ter algum tradutor de Libra, por exemplo, tal, ou um mecanismo de acessibilidade ali para o seu evento, qual é a sua contrapartida social? Lembrando que isso vale para o de fomento, né, onde você vai estar recebendo um valor e, em contrapartida, você vai estar executando e fomentando a cultura através de um projeto, comprovante da sua atuação cultural, tais como cartazes, folders, prints de redes sociais, tá? Reportagens de revistas, certificados, premiações, entre outros documentos. Tudo aquilo que possa corroborar para que o parecerista olhe para o seu projeto e perceba que ele é importante para a cidade de Itaúna, coloque. Seja bem robusto nessa hora. É a hora de se vender, literalmente, né? Então, assim, parecerista, olhe para o meu projeto, ele tem importância, ele tem aqui um plano de divulgação, ele é coerente, tá? Ele está bem específico aqui, e aí você vai colocar as informações do seu projeto num PDF só, todas elas aqui, preenchendo todas as informações que tem no edital e anexando aqui, colocando seu projeto, tá? Declaro ter conhecimento do conteúdo do edital do município, sim. Declaro estar ciente que essa inscrição implica no conhecimento e concordância dos termos e condições previsto no edital do município de Itaúna, elaborado com base na lei, né, PNAB e do marco regulatório, né, do Fomento à Cultura, do decreto da PNAB e instrução normativa e as suas afirmativas e acessibilidade, vai declarar ok, e aí sim, quando tiver tudo preenchido aqui em cima, ele vai habilitar para vocês o me inscrever, tá? Por que ele está cinza? Porque eu ainda não anexei nenhum projeto e ainda tem dados sem preenchimento aqui em cima. Depois tudo preenchido, vai ter disponível aqui o me inscrever, ok? E aí vocês vão colocar dessa forma. Ficou claro aqui, gente? E aí você realizou a sua inscrição. Dentro do prazo, vou voltar aqui para mim. Dentro do prazo de inscrição, vocês podem fazer o tempo inteiro, tá? Dentro do prazo de inscrição, você pode voltar no seu projeto, alterar os dados, colocar outro, mas nossa, esqueci daquele item, vou adicionar um novo arquivo. Cuidado, não substituir o arquivo só da atualização e esquecer todo o resto. Acrescenta no seu arquivo original. O sistema não fica armazenando arquivos que você vai colocando, não, tá? Vamos deixar isso claro aqui. Ele vai armazenar um único arquivo, o último que você colocar. Então, coloca o arquivo atualizado. Giovanni, eu tenho um arquivo de 10 páginas, esqueci mais um print lá, aumentei mais uma página. Salva esse arquivo com 11 páginas e substitua dentro do Ciged. Não pega aquela última página e joga lá, não, que você vai substituir aquele de 10 por uma só de uma página. Então, o último arquivo é que vai ficar permanente, tá? Então, suba sempre o arquivo final, com todas as informações, ok? Marcos, pode perguntar. Marcos levantou a mão aqui. Queria fazer alguma pergunta, Marcos? Aqui, Marcos Vinícius, cantador. Qualquer dúvida, pode abrir o áudio aí. Ele escreveu, passado... Giovanni. Ah, tá, ele escreveu? Ah, não, beleza, ele escreveu que está fazendo um outro aqui, né? Sem problema. Qual o tempo de execução dos projetos nesse edital? Vai estar dentro do edital de vocês. Cada um tem um período, tá? No próprio edital está escrito lá. Salvo engano, eu tenho que conferir aqui. É melhor abrir o edital aqui antes de comentar, mas a gente abre aqui junto com vocês. Ah, tá, a última pergunta dele aqui, né? Isso. Vamos colocar aqui no termo de referência.
Ó, os projetos apresentados deverão ser executados em até 6 meses após a assinatura do termo de execução, tá? Então, respondendo a pergunta aí do prazo, em até 6 meses do prazo da assinatura do termo. Então, o edital, como é um organismo muito vivo, né? Então, assim, abrimos para recurso, precisou, ou o sistema pode ter caído, aí deu mais 2 dias. Aí, então, ou seja, como tem várias coisas que podem ocorrer dentro desse processo do edital, então coloca-se uma data de 6 meses ali do processo em si, tá? O candidato perguntou o seguinte: ano passado eu fiz o projeto como MEI, pessoa jurídica, esse ano vou fazer como pessoa física. Nesse caso, devo fazer um cadastro novamente? Sim, tem que fazer um outro cadastro, porque agora você já não está representando mais pessoa jurídica, e sim uma pessoa física. Então é como se fosse outra coisa, tá? Totalmente diferente, uma outra natureza jurídica, né? No caso, física. Então, sem problema, tá? Respondendo aqui, que eu vi que você pediu para colocar. Não está aceitando o e-mail. Uma vez que você usou aquele e-mail para aquele cadastro, ele é daquele cadastro. Você pode utilizar um outro e-mail, Marcos, do seu processo em si, tá? Porque fica o histórico. Giovanni, eu só tenho esse e-mail. Ou só funciono com esse e-mail aqui, eu gostaria que ficasse todos eles. Aí você vai mandar para o Leonardo um e-mail, né, para o pessoal da secretaria, pedindo para excluir os seus dados da pessoa física, todos os dados do ano passado, e aí não vai ter aquele mais histórico, e aí você vai adicionar. É mais fácil criar um e-mail só para sua pessoa jurídica, até para você poder acompanhar tudo do edital ali separadamente. Só não perder a senha, pelo amor de Deus. Mas dá para poder fazer, e aí realmente fica atrelado tanto o seu CPF quanto o e-mail naquele cadastro que você fizer, tá? Deixa eu ver se eu respondi todas as perguntas aqui no chat, acredito que sim. Quem já fez o cadastro do CIGED não precisa fazer, a não ser que seja para concorrer, como o caso do Marcos Vinícius aqui. Ao invés de pessoa jurídica, vai participar como pessoa física, ou vice-versa. Estava como pessoa física e agora vai participar como pessoa jurídica. Tem que fazer um novo cadastro, ok? Até mesmo porque, dependendo do edital, se eu tiver com o meu cadastro pessoa física, ó, vou dar um exemplo aqui, vou compartilhar com vocês do meu CIGED. Vamos supor que esse ano eu quero participar no meu projeto de cultura viva, no meu ponto de cultura. E aí, só que o meu cadastro está no nome de Giovanni. Giovanni é pessoa física. E no Cultura Viva, apenas pessoa jurídica pode se cadastrar nesse edital. E aí? Então, por favor, faça a sua conta como pessoa jurídica. Ele nem vai deixar, tá? O próprio sistema vai bloquear aqui para não ter acesso como pessoa física, ter acesso aqui como pessoa jurídica. Ok? Entendido? Embora uma pessoa jurídica tenha um representante pessoa física dele lá no edital, mas ele vai ter que entrar aqui com login de pessoa jurídica. Entendido? Então, aqui só vai aceitar quando é edital de fomento ou de premiação. No de premiação não tem projeto, tá? Concorda comigo? Não tem um projeto de premiação, é só a minha trajetória. Então, você pode colocar o nome aqui, a gente até pediu do pessoal do TI, mas é um nome que não vai importar. Você pode colocar edital de premiação, sem problema, tá? Edital de premiação. Premiação Itaúna. Ok? Trajetória. E aí você vai colocar lá, tudo bonitinho, nesse sentido. Ok? Município de Itaúna, premiação e assim por diante. Preencher lá os dados. É simples assim, tá? Ótimo. Ami, foi bacana aqui, né? Colocou ótimo esse bloqueio de não permitir aqui pessoa física cadastrando no lugar de pessoa jurídica. Na verdade, o que aconteceu é que no CIGED, na hora de resultado, aparecia o nome do representante, mas independentemente, isso foi respondido lá na época, todos eles eram realmente pessoas jurídicas. Porém, saiu o nome do representante da pessoa jurídica, mas todos os cadastros eram pessoas jurídicas.
E aí a gente tirou isso aí também. Posso fazer um projeto como pessoa física e outro como MEI? Pode concorrer como pessoa jurídica, né? E outro como pessoa física, sem problema, em editais diferentes, né? Os que forem, ou até mesmo edital, mas se for o mesmo edital, acaba, se caso for os dois, né, acaba podendo concorrer sem problema. O que não pode é concorrer, ganhar na mesma pessoa. Vamos supor, se eu tenho pessoa jurídica, eu só concorri em 3 categorias da pessoa jurídica, não tem problema. Só que eu só vou poder ser premiado em uma categoria, tá? Na minha pessoa jurídica. Ah, concorri em outra, só que agora como pessoa física. Beleza, eu tenho pessoa física e pessoa jurídica. Posso concorrer? Posso. Posso sair premiado nos dois? Pode. Tá? São 2 pessoas distintas. Uma é pessoa jurídica, outra é pessoa física. Ok? Pode ocorrer de ser colocado ali, no sentido assim, por exemplo, posso concorrer em mais de um edital como pessoa física? Posso, mas automaticamente no próprio edital já fala que vocês vão ser escolhidos por aquele de maior valor, tá? Isso a gente fez antigamente, até sentido MINC mesmo, a gente deixava para fazer isso na próxima etapa, tá? Que seria a etapa ali de classificação da habilitação, por exemplo, quando a gente fosse escolher lá no final, mas aí a pessoa ficava incomodada, outros concorrentes, né? Ah, por que fulano de tal tem 2 nomes dele? Então, para não ocorrer isso, a gente já deixou automático a escolha, porque essa escolha só podia ser lá no final, para depois chamar um outro suplente. Então, a gente já deixou automático. Então, no edital, vale a regra do edital. Então, assim, quem for selecionado em mais de um, passou, tem nota boa nos 2, 3 projetos que ele enviou. Não tem problema. Ele vai ser classificado naquele de maior valor e os outros a gente vai escrever lá que ele teve a nota como aprovado, porém ele já está classificado na de maior valor. Ok? E aí ele vai ceder a vaga para o próximo. Tem uma dúvida quanto à execução do projeto. Pode ser executado mais de um projeto em um mesmo evento? Seria para a mesma pessoa, Daisy? Porque, em teoria, o que ocorre? Se você vai ser apenas um projeto, então, em teoria, você vai poder executar o seu projeto normalmente, vai ser só um. Ah, mas eu vou ter um evento da prefeitura que um parceiro ou uma outra pessoa que ganhou também vai utilizar desse mesmo evento. Posso fazer o meu ali também para prestar? Bacana, tendo a concordância aqui da prefeitura, da secretaria, sem problema algum, tá? Não sei se eu te respondi, Deise, acredito que seja essa a sua dúvida, mas se você quiser abrir o áudio, conversar também, se estiver funcionando aí, tá tranquilo, tá? Se é isso mesmo, você pode ser executado mais de um projeto em um mesmo evento. Acredito que sim. Uhum. Aí tem que estar com a anuência aí. Oi, Léo. Eu acredito que sim também. E mais dúvidas, gente? Tá quase chegando aqui no finalzinho. Obrigado, Daisy. O Wellington perguntou, estou com uma dúvida. Na premiação, pede o anexo 4. É isso? Tá, e qual que é a dúvida? Deixa eu ver aqui no de premiação. Ah, tá. Não ter de premiação, anexo 4 é a declaração de representação de grupo ou de um coletivo. Você vai só utilizar se você representar grupos ou coletivos, tá? Se você não for utilizar e for concorrer sozinho, você não vai precisar dessa declaração. As declarações, gente, é igual no Siged. Vocês já viram que ela pede coisas ali? Vou repetir aqui, ó. Vou compartilhar a minha tela aqui para o Wellington observar aqui a pergunta dele. Vocês vão utilizar só aquilo que pede. Ó, você está representando um coletivo? Olha, observa aqui, Wellington. Se você clicar em sim, ele pede o anexo da representação. Se você clicar em não, ele some, ó. Ele não pede. Então não vai ter erro, tá?
Se você pedir, isso acontece muito. O CIGED veio para facilitar a vida do proponente, porque era tanto documento, porque alguns documentos que a gente tem que ceder tem que ser para todas as possibilidades, então isso gera muita confusão, normal, viu, Wellington? Então, o CIGED veio para facilitar justamente para isso. Se você clicar em sim, ele aparece o que você tem que preencher, inclusive o anexo da representação do grupo coletivo artístico-cultural. Ah, eu não estou representando, eu vou individual. Então, pronto, ó, acabou, não sumiu, Wellington. Não precisa, tá certo? Tirado sua dúvida aí, Wellington? Boa noite, quem está perguntando aqui é Alisson, né? Boa noite, cheguei um pouco atrasado. Pode falar brevemente sobre as formas de participar e os valores das premiações, caso já esteja definido? Boa noite, Alisson. Essas situações aqui, é porque hoje nós estamos falando só sobre a parte de inscrições, a gente não está entrando no edital em si, mas essas informações tem no edital de premiação, tá? Dentro de cada edital tem uma tabelinha com todos os critérios, com todos os valores e quais categorias cada um. Então, cada editalzinho tem lá tudo certinho, tá? No edital Cultura Viva, não consta o anexo 5. Na plataforma ele está lá. Vamos conferir? Porque se não tiver, a gente tem que colocar. Vamos ver aqui, ó, o de Cultura Viva. Vamos verificar aqui os editais em andamento. Premiação Cultura Viva, anexo 5, plano de aplicação de recursos. Tá aqui, ó. É uma planilha, tá? A planilha do plano de aquisição. Tem aqui no CIGED. Pode utilizar ele aqui, ok? Vocês podem usar a planilha que está aqui, do plano de aplicação de recursos. Padrão MINC, tá? Tá aqui sim, respondendo a pergunta da Bel. Cronograma da secretaria, depois edital, vamos trabalhar com dados. Precisamos ter um norte quando vamos iniciar o projeto. Tá. Duas. No edital de Cultura Viva, não consta anexo 5, já tem lá na plataforma, respondido. Outra coisa é o cronograma da secretaria. Eu vou pedir pro Leonardo repassar junto com a Jéssica, Léo, seguinte, o pessoal está solicitando o cronograma da secretaria, pois no edital de Cultura Viva vamos trabalhar com datas, precisamos ter um norte de quando vamos iniciar o projeto. Esse cronograma para o pessoal se identificar, ver quando que pode fazer as mesmas ações dentro dessas ações aqui, e aí você vai colocando, tá? Sim. Deixa eu ver a pergunta aqui do Wellington. Ali com pessoa... Deixa eu voltar aqui no CIGED para vocês. Aqui no CIGED, Wellington, na hora que você vai fazer o seu cadastro, deixa eu voltar aqui, na realização, vamos supor que você escolheu de fomento ou premiação, né, que seja. Na hora que você coloca aqui, ó, você está representando, no seu caso, você está falando que vai sozinho, então, representando? Não, clique em não. Não tem que clicar em sim, você só vai clicar em sim se você estiver representando esse grupo coletivo sem CNPJ. Se você vai individualmente, você não está representando um coletivo, você vai deixar não marcado, ok? Que aí você concorre individualmente. Voltando lá à sua pergunta, tá? Beleza. Mais alguma dúvida, pessoal? Léo, quer falar alguma coisa aqui, pessoal? Quem mais está aqui? Eu vi gente que entrou, eu não tinha ainda. Márcio Gonçalves, a Anne, boa noite aí. Denis Filhote, não tinha visto ainda. Daiane, Gilberto, boa noite. Lucas Nunes, Leandro, Henrique, Alisson.
Boa noite. Quem mais eu não vi ainda? Levi, boa noite. Marina Lima, boa noite. Quem mais eu não tinha visto ainda? Tá todo mundo aqui. Vamos verificar aqui. A Wellington. Valeu, Wellington. Gente, precisando, então, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar participando aqui com a gente. E detalhe, pessoal, pode estar enviando ali para o Léo, todo mundo que Sim. acessou alguma coisa aqui, a gente tem respondido em tempo hábil, tá? Para vocês. Esse período a gente já deixou ele ali para a gente poder correr atrás, porque já vem PNAB 2025. Tem novidades para Itaúna. Eu queria dar spoiler aqui, mas eu não posso dar. Deixa, tem coisa boa vindo aí, né, Léo? Tem coisa boa vindo aí, tá? E a gente está preparando com o maior carinho aí pro pessoal de Itaúna. Acho que a classe artística daí, né, os fazedores de cultura de Itaúna merecem. E a gente está para fazer uma surpresa aí para vocês poderem ter acesso a mais informações e mais outros conhecimentos aí também, tá? Para a gente poder colocar, ok? Quem perguntou, o Marcos está assim, o pessoal da secretaria poderia prorrogar um pouco o prazo de inscrição, porque está muito corrido. O que acontece, o Marcos? Esse, na verdade, a gente está um pouco atrasado, né? Porque era o de 2024. Então, o ideal é a gente correr, porque senão não dá tempo de executar. Se a gente pega muito tempo agora, na fase de inscrição, a gente pegou o mínimo possível, né? Que o mínimo por lei é 10 dias, então a gente pegou entre 30 e 10 ali, a gente pegou a média, para que a gente não ficasse nem muito curto e nem muito longo, para poder dar tempo de vocês executarem o projeto, porque senão lá na frente é que fica apertado. Se a gente usa tempo demais com burocracias, a gente deixa pouco tempo para execução. E esse ano, como já era do ano passado, foi prorrogado até agora, a gente vai ter um período para vocês poderem executar e a prefeitura tem um período para devolver a prestação de contas para o MINC, né, para o governo federal, falando, olha, nós distribuímos os recursos para os proponentes executaram tais ações, vocês vão estar comprovando notas fiscais, fazendo a prestações de conta de tudo que aconteceu, ter validado tudo, e aí vai para o Transfere Gov, que é a plataforma do governo federal, prestando conta tintim por tintim. Então, até tudo isso ocorrer, e aí já tem 2025 com a PNAB já chegando, então automaticamente tem muita coisa vindo aí para nós, tá? Então é por isso que a gente deixou um prazo mediano, não está curto, mas está médio, para essa questão aí da inscrição. Dediquem, gente, assim como todo bom brasileiro, a gente adora deixar as coisas por cima da hora. Aí nessa hora a internet trava, sistema trava, e as coisas travam, e aí automaticamente não dá tempo e a gente não tem recurso para isso. Giovanni. Né? Tipo assim, vou abrir um recurso porque o meu sistema não funcionou. Não tem jeito, o prazo é para todo mundo, tá? Giovanni. Ok, Márcio? Oi, pode falar, Léo. E é importante a gente falar, né, que a Secretaria de Cultura e Turismo, a gente está à disposição para sanar todas as dúvidas pertinentes aos editais, né, que é muito importante todo mundo ler os editais com muita atenção, né, e quaisquer dúvidas pertinentes aos editais, a gente está à disposição lá para poder sanar, né, e encontrar em contato aí com o Giovanni, a gente tentar agilizar isso quase que em tempo real, né, Giovanni? A gente tem para não perder o prazo da aqui, inscrição. Exatamente. Tudo para ajudar e auxiliar vocês aí no tempo que acontece. Muita coisa em relação a conexão, então usem muito o Shift F5, utilizem a própria guia anônima, tá? Para verificar antes de chegar lá, não, mas cadê meu negócio? O que está aqui? Testem aí bonitinho para que vocês consigam visualizar, tá? Lucas Nunes, você quer fazer alguma pergunta? Pode ficar à vontade. Eu tenho algumas dúvidas, na verdade. Eu vou te falar aqui que eu anotei enquanto foi tendo aí a capacitação. Na última capacitação, foi falado que não haveria necessidade de notas fiscais na execução do projeto. Isso permanece ou não? O que ocorre? A PNAB está cada vez mais se profissionalizando.
Então, qual que é o registro do MINC? Daqui a pouco vai ser uma exigência maior ainda. Os processos, eles precisam de uma prestação de contas de onde foi usado. Hoje, para você poder ter ideia, na hora que a gente faz, a gente vai ter uma nova oficina lá da prestação de contas, então, assim, é até interessante já avisar vocês, desde então, porque já aguardem notas fiscais, tudo que for usado e tudo mais, porque o pessoal pede a questão da prestação de contas, tá? O que que ocorre? Nessa prestação de contas, vai ter que bater, inclusive tem algumas prefeituras que já tá, né, já tem algumas portarias exigindo nesse sentido, de abertura, inclusive, de uma conta específica para isso, para bater o histórico do dinheiro que entrou, o dinheiro que saiu e por onde que saiu, para quem que saiu. Tem que bater, inclusive, as retiradas, o PIX aqui, o comprovante de pagamento do fazedor de cultura, mais o comprovante do que eu falei que está ali na minha planilha orçamentária e tudo mais. Então, automaticamente, já tenham a previsibilidade toda nessa planilha, essa orçamentária que a gente passou ali, coloquem todas essas previsibilidades que vocês forem gastar. Acontece uma mudança ou outra até o final do edital? Pode acontecer alguma coisa, ter mudado? Pode. Por isso que na própria lei da PNAB existe até 20% do que você precisou alterar no orçamento, nem precisa prestar conta para a secretaria. Você pode estar alterando e justificando. Ó, alterei 20% do valor do recurso, o recurso era 10 mil, estou supondo, e aí eu usei 2 mil, que era para lá, usei para cá. Mas você justifica e fala o que você mudou. Não precisa nem pedir autorização. Você tem que prestar conta, mas não precisa pedir autorização. Nós, Giovanni, mudou muito meu projeto, o valor do item aumentou, o aluguel daquilo ali aumentou, o equipamento foi para preço tal. Preciso modificar? Preciso modificar. Então, vou pedir autorização na secretaria, vai fazer uma nova análise para aquela planilha nova do recurso, como você pretende usar, as justificativas, liberando, não pode ultrapassar o valor, né? Liberando aquilo ali que você ajustou, é permitido a secretaria fazer um aditivo no seu termo de execução, faz um novo aditivo, você assina, a prefeitura assina, e aí você pode executar daquela outra forma, tá? Então, automaticamente fica assim. Bacana? Lucas, respondido? Mas então, não é obrigatório que tenha a nota fiscal, mas seria bom que tivesse. Seria tipo isso aí a sua resposta. Sim, sim. É interessante porque daqui a pouco isso já vai vir para as próximas PNABs, até mesmo porque, não sei se vocês estão acompanhando os decretos, esse último decreto que saiu é justamente para as prefeituras, por exemplo, para fazer contingenciamento, né, obviamente, mas não tinha essa previsibilidade na lei. Saiu um novo decreto agora, obrigando as prefeituras que elas têm que fazer a prestação de contas e quem não usar até 60% do recurso vai ter contingenciamento, ou seja, vai reduzir o recurso para a cidade. Então, o ideal é que se gaste, e aí, para se gastar, ela vai ter que comprovar. Vai comprovar como? Com os fazedores de cultura mandando ali o direitinho, né, a prestação de contas. Tanto que dentro do CIGED tem lá onde você anexar as notas e o valor, a nota e o valor, tá? Até por uma questão de dinheiro público e tudo mais. E aí, se, vamos supor, Lucas, alguém fala que teve uma denúncia em relação ao seu projeto que não foi executado e tudo mais. Como que a gente vai apurar isso se não tiver as notas, sabe? Então, é até para um resguardo de vocês mesmos, ok? Se resguardem nesse sentido para que vocês consigam comprovar ali direitinho. Na LPG, não precisava. Na LPG, bastava você colocar ali, por exemplo, a foto da execução, provando que você executou aquela contrapartida. E isso já valia. Pedia nota fiscal, mas não era obrigatório, tá? Então, a gente deixa assim para que a gente consiga também fazer a comprovação e para que você também se respalde também contra qualquer outra coisa nesse sentido, tá? Isso prevaleceria até no caso do pagamento do proponente ou não? Sim, porque você comprova pelo Pix, né, que você fez para. Só basta colocar, não precisa ser nota fiscal, mas você coloca o Pix que você fez o pagamento do pessoal. O pessoal faz a prestação de contas assim. Tem algumas cidades que a gente já está na fase de prestação de contas e o pessoal coloca ali, ó, fiz o pagamento do artista tal, o cover de fulano de tal, e eu paguei também o cachê do outro artista aqui. E aí você faz os Pix para a conta de cada um e coloca essa questão em si.
Até mesmo porque cada artista tem que pagar seu imposto de renda e ele tem que comprovar isso através dessa questão. Não é descontado imposto de renda na fonte, ou seja, a prefeitura vai vai fazer o repasse inteiro, mas dependendo do valor que você recebeu como cachê, pode haver dedução de imposto de renda normalmente, tá? Para quem recebeu. Não vai ser obrigatório, então, a abertura de uma conta específica, né? Nesse edital, qualquer conta nossa poderá ser usada novamente para receber o recurso. Lucas, eu tenho que consultar o edital, tá? Eu não sei como é que tá aqui. Porque o último seria assim, não sei se mudaram algo nesse sentido. Eu acredito que não, a gente só mudou as categorias e os valores, atualizou por causa dos juros, então atualizou para mais recurso. Mas acredito que seja a mesma coisa, tá? Nesses outros quesitos mantiveram. O Marcos falou assim, ó, para quem posso pedir a exclusão do e-mail que eu cadastrei no ano passado? O projeto tem que ser para um evento único ou pode ser para oficinas? Depende do edital que você estiver concorrendo, tá? E aí, às vezes, o edital tem alguns pré-requisitos que você pode estar colocando ali em quantas oficinas você vai fazer ou se vai ser um projeto único em si. Tem que consultar o edital ali, tá, o Marcos? Mas pode pedir aqui da secretaria do Leonardo aqui para que você consiga excluir o seu e-mail e a gente pedir ali a exclusão para você, tá? O nosso suporte, Giovanni, será com vocês ou com a secretaria, com relação a dúvidas no processo da inscrição? Então, o suporte é diretamente para a secretaria, né? A marca é contratada pela prefeitura para dar suporte à prefeitura. Então, a gente não faz acesso aos proponentes, a não ser durante as oficinas, né, ou eventos que a gente propõe, mas é interessante. Aí, conforme as dúvidas vocês vão passando, a gente repassa para eles, para que a gente possa ir esclarecendo ali nesse sentido. Então, pode concentrar ali no Leonardo, ele filtra, porque algumas respostas já vai até ter essas respostas de bate-pronto, e aí vocês vão fazendo com relação à inscrição. Mas provavelmente é mais sobre o edital mesmo, que juntamente com as dúvidas, né? As de inscrição a gente acabou passando aqui, na maioria delas. Agora, pode acontecer de ter dúvidas editalícias, e aí vocês podem perguntar mesmo, é até interessante perguntar antes de fazer, porque aí vocês vão esclarecendo as dúvidas de vocês, tá? Estou à disposição, viu, Lucas? Valeu, Léo. Tamo junto. Agora, outra dúvida, Giovanni. No último edital, né, que foi o primeiro, na verdade, houve uma incompatibilidade entre a capacitação, edital e a hora do parecerista considerar a parte da planilha orçamentária. Por quê? Em primeiro lugar, nós estamos trabalhando com o projeto. Aqui, todas as minhas perguntas são relacionadas ao edital de fomento, ok? Só para elucidar aí. Nós estamos trabalhando com um orçamento baixo, dependendo do projeto que vai ser executado. No meu caso, por exemplo, que foi um documentário. Então, obviamente, que se você for considerar valores de mercado, os valores vão estar incompatíveis já de cara, porque são um baixo orçamento, então nós não vamos ter o mesmo valor para considerar para outras coisas, né? E aí, também na capacitação, foi orientado para a gente o seguinte, que não era para constar na planilha orçamentária. Vamos supor que eu contratei você, Giovanni, para fazer, sei lá, a filmagem para mim no meu documentário. Não era para eu colocar lá pagamento para o Giovanni fazer a filmagem, entendeu? Era pagamento para um profissional ou pagamento para a filmagem do trabalho. Assim foi orientado na capacitação e estava no edital dessa forma e foi cobrado na hora que o parecerista considerou que não estava mencionado, né, que estava incompatível mencionadas pessoas na equipe e que não estava mencionado o pagamento dessa pessoa lá, sabe? Então, assim, não ficou claro essa situação de pagamento e principalmente também com relação ao currículo. Por quê? No edital, ele me pede lá um breve informações sobre a pessoa. Por exemplo, o nome do profissional, função no projeto, CPF ou CNPJ e mini currículo. Não me pede para anexar nenhum currículo extra dessa pessoa. E lá, os pareceristas cobraram de não ter anexo currículo das pessoas mencionadas. Mas então está tendo uma incompatibilidade de informações aí. Porque o edital fala uma coisa, a capacitação uma também, e aí foi cobrada outra na hora da seleção dos projetos, sabe? Então, eu queria uma clareza maior sobre essa situação, porque eu fiquei bem perdido com relação a isso.
Entendi, Lucas. O que que ocorre, tá, gente? Para a gente poder repassar aqui para vocês. O edital pede um mini currículo, ok? E o edital pede para que vocês sejam coerentes ali, porque tem uma perguntinha que é: a planilha orçamentária está coerente com o que a pessoa falou no projeto? Então, quanto mais detalhe vocês deixarem coerentes, né? Se você falou assim, vai ter 3 filmmaker, digamos, no seu documentário. Então, coloca filmmaker 1, filmmaker 2, filmmaker 3, digamos assim, no mini currículo, né? Tô dando o exemplo. Lucas vai ser o filmmaker 1, Nunes vai ser o filmmaker 2 e Gilberto vai ser o filmmaker 3. Coloca a congruência batendo tudo certinho, porque isso vai te dar um apoio muito maior na hora do parecerista colocar. Eu entendi a sua análise, realmente não teria que fazer sentido nesse sentido, mas pode ser que um outro concorrente seu tenha detalhado tudo muito bonitinho. Então, vocês têm que levar em conta que vocês concorrem com outras pessoas e que se todo mundo elevou o padrão para aquele lado, ele vai estar falando assim, olha, a nota sua tá bacana, né? Mas você vai perder um pontinho ou outro por não ter detalhado tanto aqui. Não, Então é Giovanni, mais. isso não faz sentido nenhum. O edital tem que ter critério, entendeu? Sim. Isso não faz sentido. Se uma pessoa fez ou não melhor uma coisa, ok, mérito dela. Mas ele tem que ter um critério do que ele está considerando para ele exigir para as pessoas, entendeu? Ele não pode me cobrar depois que o projeto foi executado uma coisa que ele não me cobrou no edital. Isso aí não faz sentido nenhum, entendeu? Não, sim. Concordo contigo, é exatamente isso. O que eu estou falando com vocês é que vocês estão numa disputa. E, obviamente, o parecerista, é isso que você falou, tem toda a razão, ele vai seguir o critério do que está estabelecido lá no edital. Porém, vai ganhar mais ponto aquele que tiver mais bem estruturado. Então, estruture ele bem, de acordo com os critérios do edital, que é o que ele vai estar considerando em si, mas entre as opções que ele estiver analisando, automaticamente vai valer o que tiver dentro do escopo do projeto, né, dentro do escopo do edital, aquele que ele achar mais pertinente. A avaliação dos pareceristas, ela é subjetiva. Então, ele precisa olhar para aquele seu projeto e ser sensibilizado por aquele projeto que vocês estão colocando ali, no sentido de que ele é bem estruturado, ele vai trazer o recurso, vai responder aquelas perguntas, vocês vão preencher o projeto de vocês como se você fosse parecerista respondendo aquelas perguntas, o que você gostaria de ver, tá? Então vai ser bem bacana nesse sentido, ok? Outra pergunta aí, Lucas? Seria isso mesmo. Muito obrigado. Por nada, estamos junto aí. E bem pertinente essa colocação. Eu acho que é importante a gente colocar isso e deixar bem claro. Sempre caprichem aí na colocação do projeto de vocês, tá? Coloquem nesse sentido. Então, assim, detalhem muito, batam as informações, o início, meio e fim, que tem que ter essa congruência. Lembrando que todo mundo começa com estou dando exemplo, né? Não sei o valor máximo aqui do edital, mas 100 pontos. O parecerista, ele vai estar olhando todos os projetos com 100 pontos. E aí ele vai ticando o que você está errando, que vai tirando ponto seu. Então, todo mundo tem 100, fala, ó, tá correto, passei para o próximo, tá correto, passei para o próximo item, passei para o próximo item, você fechou. Agora, se não tá batendo com aquele, então, opa, tá faltando. Opa, não tá batendo com isso, não tá faltando. Então, cuidado com isso, não deixe as informações estarem incoerentes umas com as outras. Precisa estar do início ao fim o projeto para dar certo aí, tá? Nós estamos na torcida, né? Todo mundo aí dá certinho e bacana. Tem os processos, né, que vão seguir das inscrições, depois vão vir os pareceres técnicos, depois vai vir a abertura para o recurso, onde vocês vão poder abrir recurso ou denúncia, tá? Existem determinadas informações que elas não são tiradas de início, porque tem a fase para a gente poder colocar. Por exemplo, aconteceu de uma entidade não ser
sem fins lucrativos, por exemplo, ela tinha com fins lucrativos. Só que isso só pode ser eliminado do processo, vai sair lá com o resultado, lá na fase de habilitação, porque o próprio edital, a própria lei em si, tá, não permite que a gente cobre documentos ali nesse sentido para essa questão. Então, automaticamente, a gente faz dessa forma, tá? Graças a Deus, a gente teve aí, né, alguns intempéries ano passado em si, então esse ano já é uma nova gestão, novas pessoas, automaticamente foi respondido, né, tudo que tinha que ser respondido e esclarecido lá também, então isso automaticamente ajudou bastante aqui que a gente pudesse seguir com o novo Conselho de Cultura e colocar ali para vocês o mais rápido possível, porque senão devolveria recursos e a gente não quer devolver recursos sem passar para a classe, né? Acho que é bobeira da gente nesse sentido. Marcos, né? Eu lembrei aqui do cantador. Para quem não posso pedir a exclusão do e-mail que eu cadastrei no ano passado, para o próprio Léo aqui, ó, o Leonardo de Itaúna, você pode pedir, aí ele vai, manda um e-mail, seu nome, o CPF, tudo direitinho, referente ao que você quer, faz uma mini declaraçãozinha lá que você está solicitando a exclusão do seu cadastro para que você consiga cadastrar o mesmo e-mail para pessoa jurídica. Eu vou deixar até meu WhatsApp de contato também, Giovanni, tá? Ótimo, pode para deixar no chat, bem à disposição aí do pessoal, 379-9992-6633. Então, qualquer dúvida pertinente, né, ao cadastro ou alguma dúvida, né, sobre o edital, estou à disposição lá na Secretaria de Cultura de 8 às 17 horas, tá? E pode estar me chamando no WhatsApp que a gente entra em contato com o Giovanni e, né, quase que tempo real e imediato a gente já está solucionando isso, né, Giovanni? Ótimo, a gente tem esse bate-bola aí bem rapidão. A gente faz essa questão aí para vocês, tá? Deixa eu só pôr o seu contato aqui de novo, 37, é o 37 999 92 6633, isso. Vou colocar aqui no chat para vocês, Leonardo, Secretaria de Cultura, tá? Mandei para vocês no chat também. Aí pode mandar, o Marcos, pelo próprio WhatsApp, fica até mais rápido ali para eles, para a gente não ter essa questão em si, e aí ele manda o print para a gente. Ô, Giovanni, desculpa, só tirar mais uma dúvida aqui. Pode, fica à vontade. Vamos aqui. Só porque, assim, às vezes eu tenho um projeto, por exemplo, de documentário que eu acho legal, mas não é o foco desse edital. Então, eu queria só entender isso assim, ó. Quando eu for pensar o meu projeto de fomento para esse edital, e o que eu tenho que priorizar, assim, sabe? O que é a ideia desse edital? Por exemplo, tá falando lá sobre comunidades tradicionais, etc., e periféricas, né? Então, eu tenho que pensar uma coisa exatamente voltada para isso. O que você diria que seria o objetivo desse edital? Ô, Lucas, muitas das vezes o que precisa fazer ali para o parecerista avaliar legal, às vezes não é mudar nem o objeto do seu documentário, mas como esse documentário pode ser utilizado para esse público. Às vezes é convencimento mesmo que vai dar certo utilizar aquele item por conta daquele outro motivo. Muitas vezes não vai fazer um documentário específico para aquela área, mas utilizando aquela área com essa questão, o que você vai estar levando para lá, qual o desenvolvimento, o que você está fomentando através do seu projeto que já está já pronto, digamos assim. Então, às vezes, é só uma questão de readequação do público-alvo, como você vai vender para aquele público-alvo, sabe? É mais nesse sentido. Às vezes, não necessariamente a mudança do objeto, mas sim a forma como que você vai apresentar esse objeto com a vantagem para aquele público-alvo lá, nesse caso. Tá? Então, acredito certo. Que é... Mas, tipo assim, o objetivo dele, só para entender como incluir essas pessoas, por exemplo, porque tem duas formas, que essas pessoas participem da elaboração dos projetos. Por exemplo, eu tenho que ter pessoas na minha equipe que façam parte desses grupos, ou que os projetos sejam executados para esses grupos, sabe? As duas coisas.
Certo. As duas coisas. É interessante ter ali exatamente que você está abraçando a causa mesmo, né? Então, você tem ali tanto participando quanto o fomento, né? Ou seja, você está fomentando, promovendo para aquela área em si. Você está atingindo o objetivo master da própria cultura, que quer chegar nesse movimento mais na área periférica. Então, você conseguiu ter desde o pessoal que está colaborando com você no projeto até quem está consumindo o seu projeto. Então, tá ali pertinente. Então, são dois viés legal de você colocar. Isso traz mais importância e mais empoderamento ainda para o projeto de vocês, tá? Desde que vocês assumam também, desde a pessoa que está participando, quanto a pessoa que vai participar, né? Desde quem está executando o projeto, até quem vai ser beneficiado da execução, estando dentro do escopo, né, de abrangência do edital, perfeito, você está atingindo o público-alvo em duas formas ali, né? É Qual que é o mais lugar coerente. ideal para eu mencionar sobre isso? Por exemplo, no caso da pessoa da equipe, eu coloco lá no currículo dela, ou sei lá, pertence a tal grupo. Ou sei lá, na descrição. Na descrição. E isso pode ser, é isso que a gente está falando de congruência. Porque você fala na descrição e lá no currículo da pessoa ainda ressalta que ela é de lá. E lá no outro ponto ressalta que também está atingindo. Por que esse objetivo? Porque eu estou atingindo a população, que é foco do edital, e ainda participantes também que são foco do edital. Então, ou seja, uma coisa está batendo com a outra e você está toda hora se reafirmando ali dentro do seu projeto. Isso que a gente fala que é congruência. Que ele está casando, né? Todas as informações ela está fechando. Lá desde do que você está prometendo o objetivo, das pessoas que estão compondo a equipe, você está provando isso aqui também, na pessoa que você vai executar ali também está atingindo o objetivo do edital, ou seja, você atende o edital em todas as esferas. Então, quanto mais você mencionar que essas regrinhas estão batendo, melhor vai ser visto pelo parecerista. Com certeza. Muito obrigado. Por nada. Então, gente, aqui na nossa etapa, né, de esclarecimento das dúvidas, tem mais alguém que queira esclarecer alguma questão em si? Pode ficar à vontade, a gente está aqui para isso, para esses esclarecimentos em si. Tá? Giovanni. Não tendo, a gente encerra. Oi, Léo. Inclusive, eu até mandei os links das certidões, né, para o pessoal também já providenciar, para quem já quiser fazer isso, né, salvar numa pasta e ter isso, né, já de uma maneira mais objetiva, porque muitas vezes a gente descobre que tem algum tipo de pendência, né, quando a gente já vai para essa etapa, né? Gente, e já correr atrás disso com antecedência, eu acho que... Vou dar exemplos, tá? Que ajuda muito, né, Giovanni? Sim. Deixa eu dar exemplos aqui, e quando eu falo de exemplos, tá, gente, eu não estou dando nenhum exemplo de Itaúna, porque o que ocorre? Eu, na verdade, não tenho acesso a essas questões, então eu não fico sabendo dos pormenores. O que eu tenho é quando eu participo das bancas lá que o pessoal comenta, então eu sei casos para a gente poder passar aqui nas oficinas. Mas sempre o pessoal deixa por última hora, e aí descobre que às vezes tem um IPVA no governo estadual que não pagou, e aí não sai a certidão negativa de débitos com o Estado. Às vezes está devendo um IPTU na prefeitura e não sai a certidão negativa do município, então não impede ali dele receber. Então, às vezes, acontece do pessoal ter alguma questão em si, né, com pendências de CNPJ ou do CPF, então já avaliem isso tudo, porque a partir do momento que eu me coloco e me proponho a participar de um edital, a qualquer momento eu posso ser chamado. Tá? Então, assim, já tem que estar com a documentação toda pronta imediatamente. Por quê? Isso pode fazer com que eu tenha ali a oportunidade de conseguir o meu recurso. E, gente, o que tem de gente que nada e morre na praia, porque chegou na última fase, que é a habilitação, a pessoa não tem um documento, uma CND, ou, por exemplo, faltou no Cultura Viva a certidão lá, por exemplo, que tem que conseguir no MINC. Aliás, ano passado, por exemplo, aconteceu um problema no site do MINC, saiu fora do ar. E aí não tinha como tirar. Depois que abriram de tanta gente cutucar lá em Brasília,
saiu uma normativa falando para a gente poder aceitar, porque realmente o site estava fora do ar. Então, já antecipem a isso. Peguem todas essas documentações, já deixo... O Léo já fez o favor de colocar ali os links de onde vocês vão poder extrair as certidões negativas de débito, as CNDs, já tragam essas documentações. Já tirem ela, já aprendam a tirar, já salvem tudo aí e já mantenham esses arquivos, tá? Porque são fases eliminatórias. A fase de habilitação também é eliminatória. Eu já vi gente primeiro lugar, tá? Primeiro lugar. Tirou 100 pontos, a pessoa fechou o edital na cidade e perdeu por falta de CND. É inacreditável. Projeto maravilhoso, mas por falta de documentação. E era o CND do município. Tem uma lei municipal que impede, não é nem da PNAB, é a lei municipal. Qualquer recurso que o município tem que repassar, a pessoa tem que estar adimplente, ou seja, não devendo nada para a prefeitura. Imagina. E a gente sabe que esse dinheiro não fica para a prefeitura, tem que ser devolvido ao MINC. Então, a prefeitura tem toda a missão de entregar tudo. Inclusive, o secretário tem que distribuir o máximo possível. Ah, sobrou recurso, não tem, vamos criar um novo edital. É o que a gente faz isso. É o dinheiro do artista, tem que chegar na mão do artista. Então, o que a gente pode fazer para poder chegar esse recurso lá? O nosso esforço, enquanto consultoria, e o nosso esforço, enquanto secretaria, é distribuir o máximo possível. Tá? É facilitar, porque essa é a missão da PNAB, né? É fomentar a cultura e democratizar o máximo possível. O que a gente puder fazer para facilitar é isso. Não tem ninguém aqui no intuito de tentar impedir um proponente ou outro, muito pelo contrário, se sobrar uma vaguinha, a gente tem que manejar, pegar de um edital que ainda não tem e distribuir as verbas ali o máximo possível, tá, joia? Porque isso ajuda ali para a gente, tá? Então, automaticamente, a gente consegue fazer essas questões aí. Então, Belezinha? nós testamos todos os links, Giovanni, e todos funcionando. Se alguém quiser me chamar no privado, eu também envio para a pessoa, tá? Então, a gente está à disposição, enquanto secretaria. Fechou. Gente, brigadão. A gente ultrapassou aqui o horário, né? Que era até de 19 às 20. Mas está aí, esclarecidas as dúvidas de todo mundo. Está aí também a participação de vocês em si. Então, fiquem à vontade, participem, boa sorte no processo, revisem o projeto de vocês, avalie ele enquanto fazedor de cultura, depois avalie ele como se você fosse um parecerista, julgando cada um dos critérios, vê se está batendo, se está tudo ok, e aí sim, prossigam submetam o projeto de vocês, para que vocês coloquem ali, tá joia? Tamo junto aí, o que precisar, nós estamos às ordens. Muito obrigado pela participação de vocês, obrigado aí pela paciência comigo, conosco. Então, assim, valeu, a gente está aí tentando fazer o melhor para vocês, ok? Precisando, nós estamos às ordens aqui. Obrigado demais, valeu. Boa sorte. Até a próxima aí, gente. Boa noite aí, gente. Boa sorte também. Boa noite. Sucesso aí para nós. Até mais, com Deus também. Tchau, tchau, gente. Tchau.